versículo que nós lemos, que é o versículo 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. E a primeira característica é que quando nós estamos andando na luz, nós refletimos o brilho de Cristo. Nós somos diferentes, irmãos. As pessoas não conseguem dizer exatamente o que é, mas as pessoas olham para você e elas dizem: você tem alguma coisa diferente. Tem alguma coisa em você que é diferente. Isso é refletir a luz de Cristo em nossas vidas. Ser sal e luz nos dias de hoje é temperar e iluminar uma sociedade que perdeu a noção da moral, perdeu a noção dos valores, do certo, do errado. Uma sociedade, como diz a Bíblia, que jaz no maligno, que descansa no maligno. Essa é a sociedade que nós estamos vivendo. É ser um referencial, é iluminar nas trevas, é não se assentar na roda dos escarnecedores, é ser a mesma pessoa na igreja, no trabalho, na escola. Amém, jovens? A mesma pessoa. Enfim, ser crente de verdade. E talvez a única Bíblia que o meu e o seu companheiro de trabalho vai ler é a minha e a sua vida. Talvez a única Bíblia, jovens, que os seus companheiros de escola, de faculdade vão ler vai ser a sua vida. Eles estão olhando para nós, eles estão analisando a nossa vida. Todo mundo pode pecar e fazer coisas erradas, mas quando um crente faz alguma coisa errada, ele é exposto, ele é envergonhado. Por isso esse chamado de Deus, para que nós possamos andar na luz. Amém? Para que nós possamos refletir. Em Lucas 14:34 está escrito: o sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? O sal é bom, mas quando o sal perde o sabor, ele não serve para absolutamente nada. E é hora, igreja, de nós restaurarmos o nosso sabor. Se no meio da caminhada nós perdemos o sabor, se no meio da caminhada nós perdemos o primeiro amor, se no meio da caminhada nós paramos de praticar as primeiras obras, o Senhor quer que nós venhamos ter o nosso sabor restaurado. Amém? É quando as pessoas olham para nós e elas veem a presença do Espírito Santo. Elas querem aquilo que nós temos. Nós não somos aquele crente chato, mas nós somos diferentes. Nós temos amor, nós temos misericórdia, nós temos uma palavra de incentivo para aqueles que nos rodeiam. Isso é exalar o perfume de Cristo. Isso é iluminar no meio das trevas. É quando nós somos referência de Deus para aqueles que convivem conosco. Será que nós somos referência de Deus? Esses dias eu contei uma experiência que eu tive no meu trabalho. Eu trabalho junto com uma moça que é brasileira e ela ainda não entregou sua vida para Jesus, mas vai entregar, amém? Amém. E eu fiquei impressionada com aquilo, porque a gente estava conversando e de repente ela soltou um palavrão. E quando ela soltou, ela olhou para mim e falou assim: desculpa aí, será que quando você está no seu trabalho alguém solta um palavrão e ele vira para você e pede desculpa? Ou será que muitas vezes o palavreado é bem parecido com os nossos companheiros de trabalho? É para refletir, irmãos. É para refletir. O Senhor nos chama nesta manhã para refletir. Nós precisamos ser luz. A Bíblia diz que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas aquilo que é para edificação. Amém? Nós precisamos edificar uns aos outros. Precisamos ser luz. Amém? Esse é o chamado do Senhor nesta manhã para as nossas vidas. Aleluia. Somos referencial. Em nós deve haver alegria do Espírito Santo. Em nós deve haver a paz. Em nós deve haver a esperança, a ousadia, o amor, a misericórdia. Em Isaías, no capítulo 60, no versículo de 1 a 3, eu amo o livro de Isaías, irmãos. É o meu livro preferido da Bíblia. Eu me identifico demais com ele, porque ele nos empurra para frente. O profeta Isaías foi um homem de Deus, que Deus usou tremendamente. Olha o que está escrito: levanta-te. E essa é a palavra do Senhor para você, igreja, nesta manhã. Igreja do Bom Pastor, levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Pois eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão dos povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, aleluia, e a sua glória se verá sobre ti, e os gentios caminharão à tua
a luz, aleluia, e os reis ao resplendor de que te nasceu. Igreja, nós nascemos para brilhar, nós nascemos para iluminar os gentios, nós nascemos para andar debaixo dessa luz, a luz de Cristo em nossas vidas. É importante lembrar que para nós acendermos uma lâmpada, ela precisa receber energia. E para receber energia, ela precisa estar conectada a uma fonte elétrica. Amém? Para que nós possamos realmente iluminar, para que nós possamos ter a luz de Cristo, nós precisamos estar conectados a Ele. Ele é a luz. E dele provém todo o poder. A Bíblia fala que Ele é o Pai das luzes e que toda boa dádiva e todo o dom perfeito vem de Deus. Aleluia. Não é em nós, não está em nós, mas está nele. E para que nós venhamos ter luz neste mundo e sal dessa terra, nós precisamos estar conectados a Ele. Amém, irmãos? E para estar conectados a eles, existem dois meios, aleluia, vários meios, mas dois principais. A palavra é oração. É assim que nós nos conectamos ao Senhor, amém? Assim é que nós recebemos luz dele. E quando nós recebemos luz dele, acontece algo maravilhoso, irmãos. Quando a luz ilumina as nossas trevas, nós reconhecemos as áreas que nós temos deficiência, que nós precisamos mudar. Quando nós nos aproximamos da luz, Deus quebranta o nosso coração. E é isso que Ele quer fazer com cada um de nós. Quebrantar o nosso coração, nos levar, nos mostrar que nós dependemos dEle, que nós precisamos dEle, que a nossa vida cristã sem Ele é vazia, irmão. Ela se torna uma religião que não diferencia de nenhuma das outras religiões. Mas quando nós estamos na luz, quando nós estamos andando com Ele, quando nós estamos em comunhão com Ele, aí sim nós podemos fazer a diferença, irmãos. Aí sim nós podemos manifestar a glória de Deus. Aí sim nós podemos ter luz no meio das trevas, quando nós estamos andando com Ele. E lá na casa que eu trabalho tem muitas orquídeas, várias, e nós cuidamos delas. Colocamos água, colocamos aquele sprayzinho. E o decorador foi lá um dia, pegou aquela orquídea que estava perto de uma janela e tirou aquela orquídea e transportou para um hallway, um lugar assim meio escuro. E eu olhei para ela e falei assim, eu acho que ela não vai gostar deste lugar, porque tiraram ela da luz, ela estava acostumada com a luz. E você já deve ter observado que as plantas, quando elas estão perto de uma luz, elas como que se viram para a claridade, porque elas precisam da luz. Elas precisam ser iluminadas para ser saudáveis. Amém? E eu lembro que quando ele tirou e colocou aquela orquídea para decorar num outro lugar, eu falei para a Juliana, eu disse, Juliana, eu acho que essa florzinha não vai gostar desse lugar. E dito e feito, começou a passar as semanas e ela começou a perder o brilho. As folhas daquela orquídea, que eram verdinhas, começaram a ficar amareladas. E depois de 2 semanas que nós fomos tirar para molhar, nós molhamos toda semana e vi que ela estava sem vida. Ela estava pronta para morrer. E eu pensei, eu estava meditando nessa palavra, eu pensei que nós somos assim muitas vezes. Quando nós afastamos da luz, nós ficamos mesmo sem vida. Nós ficamos sem força, nós ficamos sem fé, nós ficamos sem ânimo quando nós nos afastamos da luz. Mas quando nós estamos debaixo dessa luz poderosa, nós somos fortalecidos pela graça e pelo poder de Jesus. Ele é a luz, é Ele que nos dá força para continuar caminhando. Eu lembro que eu falei, vamos tirar ela, vamos colocá-la de volta na luz, vamos colocar de volta na luz. E lentamente ela voltou a ter vida, aleluia. Ela voltou a ter vida, ela voltou a ter brilho. As folhas secas nós tiramos, arrancamos e vieram folhas novas, aleluia. É assim a nossa vida, irmãos. Quando nós estamos longe da luz, nós perdemos muitas coisas. Muitas vezes o mundo nos entra para dentro de nós e as nossas folhas começam a secar. Mas o nosso Deus é um Deus maravilhoso. E quando nós voltamos para a sua luz, nós começamos a ter brilho de novo. Nós começamos a exalar o brilho e o perfume de Cristo. E é isso que Ele quer fazer conosco nessa manhã. Nos colocar na sua maravilhosa luz. Amém? Obrigada, Senhor, pela tua luz que brilha em nossas vidas. O sal, por sua vez, que Jesus também fala do sal, da luz. Nós precisamos ser luz e sal. E o sal tem várias características importantes. O sal, ele serve para conservar. Ele é um poderoso conservante. Na época antiga, quando não havia ainda geladeira, as pessoas usavam sal para conservar a carne, para conservar aquilo que estragava.
sal é um poderoso conservante. Vocês já pararam para pensar que se o mar não fosse salgado, ele cheiraria muito mal? Porque ali há muitos peixes, e peixe cheira mal, né? E todas aquelas algas e tudo. Mas o sal conserva o mar. O sal conserva o mar para que ele não cheire mal. E o sal conserva a nossa vida para que a gente não cheire mal. O sal desinfeta. Antigamente, quando não havia remédio, quando alguém se machucava, eles colocavam sal, aplicavam sal para desinfectar as feridas. O sal tem esse poder de desinfectar. O sal também ele dá sede. Já comeram uma comida salgada? Você fica bebendo água e água e água e água. O sal, quando ele é em excesso, ele dá sede. O sal também é feito para temperar o oposto. Já comeram comida sem sal, igual comida de hospital, que tem gosto de nada? O sal serve para temperar. E o sal serve também para derreter o gelo. Né? A gente é bem familiar com essa situação, quando a escadinha de casa ali está escorregando. Você joga o sal assim, você vê o poder do sal de derreter o gelo. E é tão poderoso que queima até o cimento. Se você jogar muito sal, ele come o cimento. Esse é o poder do sal. Ser sal, irmãos, é derreter a frieza dos corações aí fora. Ser sal é provocar a sede de Deus naqueles que convivem conosco. Ser sal é curar as feridas do corpo e da alma através da palavra de Deus. Ser sal é ter amor e misericórdia, é conservar os padrões do casamento e da família, que é o projeto mais maravilhoso do Criador. Esse é o plano de Deus para nós, irmãos, que nós venhamos salvar essa sociedade, que nós venhamos conservar os padrões bíblicos, que nós venhamos viver a palavra, que nós não venhamos nos conformar com esse século, com as doutrinas que têm sido lançadas, aqueles que têm tentado transformar a verdade de Deus em mentira. É hora, igreja, de nós nos levantarmos, de nós tomarmos essa palavra e vivermos essa palavra todos os dias da nossa vida. Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo vem buscar a sua igreja. E eu, que nós damos conta de tudo que nós fizemos. Aleluia. Obrigada a Deus por esse chamado que o Senhor nos deu. Em João 8,12, Jesus mesmo disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Você tem luz, você segue a Jesus, você segue o Deus poderoso que é luz, aleluia. Além de andarmos na luz, que é a primeira característica de nós brilharmos a luz de Cristo em nós. A segunda característica daquele que anda na luz, ele pratica boas obras. Ele pratica boas obras. E ontem eu fiquei impactada com aquele jovem que esteve aqui pregando no culto inglês. Um jovem, irmão, de 30 anos. Com 26 anos, 24 anos, ele começou um ministério ali no sul de New Jersey. Deus o chamou. E ele tem um ministério de alimentar os homeless. Um ministério no meio nos lugares piores, onde nem o governo quis entrar. Ele tem entrado. E Deus o tem abençoado, tem prosperado. Deus deu a ele. Ele começou sem nada. E eu fiquei pensando, isso é praticar boas obras. Glória a Deus. Amém? Um dia nós vamos dar conta das nossas obras. Um dia nós vamos dar conta, um dia nós vamos nos apresentar diante do Senhor. E será que nós vamos apresentar as mãos vazias? Assim como Jesus, durante todo o seu ministério, Jesus andou curando os enfermos, libertando os cativos, perdoando pecadores, amando os rejeitados, pregando o evangelho da salvação. Nós, os filhos da luz, nós somos chamados para as boas obras. Amém, igreja? Nós não fomos chamados para esquentar o banco da igreja, mas nós somos chamados para as boas obras. Cada um de nós pode colaborar e fazer boas obras. Amém? É um sorriso, é um abraço, é uma cesta básica que você pode abençoar o seu irmão. É uma oferta que você pode dar ao irmão que está com necessidade. Peça ao Senhor para colocar pessoas na sua vida para você praticar as boas obras. Isso glorifica o nome do Senhor, irmãos. Isso glorifica. E quando você tem um coração abençoador, quando você dá, você sempre recebe 100 vezes mais, porque Deus é fiel. Amém, irmãos? É isso que Deus espera de nós, que nós venhamos praticar as boas obras, como está escrito no versículo 16 do capítulo 5. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para
para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Os homens, as pessoas que nos cercam, eles irão ver as boas obras e eles glorificarão a Deus, porque a glória pertence a Deus, amém? A glória é de Deus. Nós somos chamados a estimular uns aos outros das boas obras. E é isso que eu estou fazendo nesta manhã. Eu estou estimulando a igreja a praticar as boas obras. Em Hebreus 10, 24 está escrito: e consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Que nós possamos nos estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. É tempo de amar, igreja. É tempo de amar, igreja. É tempo de amar. Estamos aí fora, muita gente precisando de amor. Há muita gente precisando de um carinho, de uma palavra, de um sorriso, de uma oferta, de uma ajuda. A gente passando fome, irmãos. E ontem eu falei com aquele moço, eu falei assim: olha, nós queremos a ajuda de vocês. A gente tem vontade de fazer um trabalho assim, mas muitas vezes a gente não sabe por onde começar. Muitas vezes a gente não sabe por onde começar. Então ele disse para nós que vai nos estar ajudando. Nós queremos fazer, irmãos. Eu creio que nessa cidade tem pessoas necessitadas. Se Deus plantou a nossa igreja aqui, é porque nós podemos ser bênção nessa comunidade. Amém? Não é só, disse ontem, não é só o governo que tem obrigação, mas nós, a igreja, nós podemos abençoar as pessoas materialmente e nós podemos dar o pão da vida para eles. Nós podemos dar o evangelho, a palavra, a cura. Nós temos tudo, irmãos. O que está falando? Glória ao teu nome. Tiago 2, abre aí para mim, Tiago 2, aleluia. Nós vamos ler aí do versículo 14 a 20. Eu acredito plenamente que as boas obras devem ser o resultado da nossa fé. Leia comigo aí, vamos ler direto, tá? Leia até o 20. Que proveito há, meus irmãos, se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem? Os demônios também o creem e estremecem. Mas queres saber as homens vão? O que é isso? Mas queres saber as homens vão que a fé sem obras é estéril. A minha Bíblia diz: a fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. Não adianta, meus irmãos, nós sermos muito espirituais na igreja. Não adianta nós sermos muito espirituais em casa. A nossa fé, se não tiver obras, ela é morta. Não sou eu que digo, é a palavra de Deus que diz. E sabe o que acontece? Muitas vezes nós não praticamos porque nós não conhecemos a palavra de Deus. Nós não lemos a palavra de Deus, mas quando nós nos aproximamos da palavra de Deus e nós vemos o chamado que Deus colocou na nossa vida, nós temos temor de Deus e nós queremos fazer para que o nome dele seja glorificado, amém? Para que os homens olhem para nós, para que essa comunidade conheça essa igreja e diga: ah, aquela igreja ali, aquela igreja me abençoou, aquela igreja veio aqui e me trouxe uma cesta básica, aquela igreja veio aqui e orou pelo meu filho, aquela igreja é bênção aqui na comunidade. É para isso que Deus plantou essa igreja, amém, irmãos? Não é só para nós ficarmos todo domingo, toda quarta-feira aqui dentro dessas paredes, louvando ao Senhor, mas é para que o nome de Deus seja glorificado nessa cidade, nessa comunidade. O Senhor te chama nessa manhã, igreja. Eu quero ver quantas mãos vão se levantar nessa hora para dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida. Eu não sei como fazer, eu não sei como começar, eu não tenho capacidade, eu me julgo assim, mas eu digo: eu quero ser bênção, eu quero ser luz das trevas, eu quero ser sal nesse mundo da minha vida, Senhor. Esse é o chamado para nós nessa manhã, igreja. Aleluia. Eu estava lendo sobre a biografia da Madre Teresa de Calcutá. Que coisa linda a história
dedicou toda a sua vida a socorrer os pobres. Em 1965, ela criou a Congregação de Missionários de Caridade. E em 1979, ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Ela deixou o convento, deixou as 4 paredes. Era uma mulher culta, inteligente, uma europeia que deixou as 4 paredes. Fez um curso de enfermagem e foi cuidar dos doentes. Nessa época, a AIDS estava sendo descoberta, ainda não tinha remédios, e as pessoas morriam rapidamente de AIDS. A lepra, ali na Índia, era, e ainda é uma doença que se prolifera muito rápido. E essa mulher largou tudo e começou a levantar um exército de pessoas para ajudar, para cuidar dessas pessoas doentes. E ela conta, a sua biografia conta que um dia uma moça muito rica ficou sabendo do trabalho que ela estava fazendo, e essa moça procurou e disse: Madre Teresa, eu sinto o chamado de Deus de fazer a mesma coisa que a senhora está fazendo. E ela virou para essa moça, uma jovem, bem vestida, e disse para ela: não, minha filha, vai para casa e pensa bem, esse trabalho é um trabalho muito difícil. E eu quero que você pense bem, mas se realmente Deus está te chamando, coloque na mão de Deus. E essa moça foi para casa, e depois de 2 semanas ela voltou. E ela disse que era isso mesmo que ela queria fazer. Ela abandonou o luxo da sua casa, ela abandonou todo o conforto e foi viver junto com Madre Teresa, e foi o braço direito dela, ajudou a fazer essa obra. E elas ali davam banho, irmãos, daqueles leprosos. E um dia alguém a entrevistou, Madre Teresa, e ela disse para o repórter assim: o Senhor não daria banho em um leproso nem por $1 milhão, não é verdade? E ela disse para o repórter: eu também não daria. O único motivo que eu daria banho a um leproso é por amor. O único motivo, meus irmãos, para que nós façamos isso é por amor. Então é isso que nós precisamos, do amor de Deus no nosso coração, sendo manifesto nas nossas obras. É por amor, meus irmãos. É por amor que você sai da sua casa. É por amor que você vai visitar alguém. É por amor que você vai no hospital. É por amor que você vai aconselhar alguém. É por amor que você fica até tarde estudando a palavra de Deus, para que você possa ser edificado e fortalecido no Senhor. É por amor. E ela tem várias frases conhecidas. E a outra que ela disse: a falta de amor é a maior de todas as pobrezas. E o importante não é o que se dá, mas o amor com que se dá. O importante não são as obras em si, mas a motivação com a qual nós fazemos as obras. Não é simplesmente fazer, irmãos. Muitas vezes nós fazemos, mas nós temos que fazer com amor. Nós precisamos demonstrar o nosso amor, amém? Essa sociedade precisa de amor, o nosso amor que nós temos manifesto na vida das pessoas. Aleluia. Mateus 25, põe aí para mim, Renê, eu não te dei. 25, do 31 a 40. Aleluia. Deus, obrigada pela tua palavra, Senhor. 31 a 40. Quando, pois, vier o Filho do Homem na sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E diante dele serão reunidas todas as nações, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, que são as ovelhas: vinde, benditos de meu Pai, aleluia, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me acolhestes, estava nu e me vestiste, adoeci e me visitaste, estava na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome? E quando te demos de comer? E com sede, quando te demos de beber? Quando te vimos forasteiro e te acolhemos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos te visitar? E responder-lhe-ás o rei: em verdade vos digo que sempre que o fizeste a um desses meus irmãos, ou um desses pequeninos, a mim o fizeste. Amém, igreja? Não precisa nem explicar. Nós entendemos a palavra de Deus. Está escrito que quando nós damos água a alguém, quando nós damos comida a alguém, quando nós ajudamos alguém, nós estamos fazendo ao Senhor, amém? E Ele, nós vamos dar conta de cada uma dessas obras, porque quando nós fazemos para Ele, amém? É esse o desejo
Eu não consigo falar sobre isso, o que está acontecendo? E o Senhor me deu outra palavra, que foi essa. E ontem, quando aquele moço falava aquilo, eu entendi tudo, irmãos. Porque ontem, quando ele falou sobre aquilo, era como se eu estivesse me identificando com aquilo que Deus está colocando no meu coração. Por isso que eu amo o Espírito Santo, irmãos. Quando eu subo aqui na manhã nas minhas forças, ai Deus, sempre peço ao Espírito Santo qual é a tua vontade, o que o Senhor quer que eu compartilhe com a igreja. E é esse o desejo do coração de Deus para nós, igreja. Fazer a obra de Deus, fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, amar os perdidos, os drogados, ir nos lugares mais escuros e resgatar as pessoas que estão precisando. Aleluia, esse é o verdadeiro evangelho, é dar comida, é matar a fome e a sede de um povo que não tem Deus, irmão. Aleluia, obrigada, Deus. A terceira característica daquele que anda na luz é que ele entrega sempre a glória ao Senhor. Ele entrega sempre a glória ao Senhor. Está aí no final do versículo 16. Não é para nós a glória do Senhor. É Ele que faz, é Ele que opera, é Ele que salva, é Ele que transforma, é Ele que liberta. Nós somos somente instrumentos nas mãos de Deus. Deus podia ter escolhido os anjos, mas Ele escolheu a nós, igreja. Ele confiou a nós esse papel. Então é o nosso dever, é a nossa missão aqui nessa terra. Como eu disse um dia, que nós não viemos dessa terra, irmãos, para comer, beber, ganhar dinheiro. Nós viemos dessa terra para algo mais excelente, mais precioso, mais eterno, com mais valor, igreja. É para isso que nós viemos dessa terra. E se você está sentado aqui, se você recebeu Jesus, se Jesus tem transformado a sua vida, é para isso que Deus te chamou. E a terceira característica é que Ele sempre entrega a glória a Deus. Os filhos da luz, eles reconhecem e rendem sempre a glória ao Senhor. 1 Crônicas 29, de 10 a 14. Nesse texto, Davi reconheceu que tudo que ele estava fazendo, todo aquele serviço, quando ele começou a construção do templo ali, que depois seu filho Salomão que fez realmente o templo, ele reconheceu que tudo vinha de Deus. Ele fazia os preparativos para a construção do templo. E a base de uma boa administração na casa de Deus é reconhecer que tudo provém de Deus, irmãos. Não é pelos nossos méritos, não é com o nosso dinheiro, mas tudo provém de Deus. Ele é o nosso provedor, é Ele que abre as portas. Às vezes nós olhamos a nossa circunstância, a nossa dificuldade, a nossa falta de dinheiro, mas Deus é poderoso, Deus é dono do ouro e da prata. E quando Deus nos lança numa missão assim, Deus vai nos capacitar. Quando Deus nos lança numa missão assim, Deus vai prover aquilo que nós precisamos, amém? Será que você pode crer comigo que você serve Deus provedor, um Deus rico, um Deus maravilhoso? Aleluia, leia comigo aí 1 Crônicas. Nós vamos ler do 10 ao 14, tá lendo? Pelo que Davi bendisse ao Senhor na presença de toda a congregação, dizendo: Bendito és tu, ó Senhor, Deus nosso Pai de Israel, de eternidade em eternidade. Tua é, Senhor, a grandeza e o poder, e a glória, e a vitória, e a majestade, porque tudo é teu quanto há no céu e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste como chefe sobre todos. Tanto riquezas como honra vem de ti. Tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Aleluia. Agora, pois, o nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos fazer ofertas tão voluntariamente? Porque tudo vem de ti, e do que é teu nós te damos. Tudo vem de Deus, tudo é para Ele, tudo é para a glória dEle. Todas as obras a serem feitas na casa de Deus, no meio da nossa comunidade, é para a glória dEle, é para que o nome dEle seja conhecido. Amém, igreja? Tudo é para Ele. Aleluia. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 10, 31, ele declara: portanto, quer comais, quer bebais, ou fazer qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Amém, igreja? Tudo que for feito, que seja para a glória de Deus, só Ele merece. Jesus não somente disse: eu sou a luz do mundo. Ele disse também:
também, vós sois a luz do mundo. Amém? Não só Ele é a luz do mundo, vós sois a luz do mundo. E Ele também disse, é o chamado de Deus, do Espírito Santo nesta manhã para mim e para você. Assim também resplandeça a vossa luz. Amém, igreja? Que a vossa luz possa resplandecer no meio das trevas. Você foi chamado para ser luz. E eu termino com essa ilustração tão maravilhosa que eu li sobre dois soldados que estavam no exército. E eram companheiros de quarto, um dormia em cima e o outro dormia embaixo, um beliche. E um era crente e o outro não era. E todos os dias aquele que dormia embaixo, ele dobrava os seus joelhos e orava. Todos os dias. E aquilo incomodava o seu companheiro de quarto, porque às vezes ele queria dormir e o fogo de Deus caía ali e o crentezinho estava ali orando e buscando a presença de Deus. E um dia era de madrugada e o crente estava ali orando e ele perdeu a paciência. Ele perdeu a paciência e pegou suas botas todas sujas de lama e jogou na cabeça do crente, lá de cima. E quando ele jogou as suas botas sujas na cabeça desse crente, ele ficou meio tonto, assim, sentiu muita dor, mas não falou nada. Ficou quietinho. E foi dormir. E no outro dia de manhã, esse crente, quando ele se levantou e foi calçar as suas botas estavam limpinhas e engraxadas. Não havia nela sujeira nenhuma mais. E ele mais tarde veio saber que quem tinha feito o serviço nas botas dele foi o seu companheiro crente. Enquanto ele dormia, ele foi lá e pegou as suas botas, limpou e engraxou, deixou pronto para que ele calçasse no outro dia. E mais tarde, esse companheiro, quando ele se converteu, quando ele recebeu a Jesus, ele disse que aquela atitude, ele falou assim que ele não entendia quem que poderia ter dado um espírito tão excelente. Será que nós temos esse espírito excelente? Será que nós sabemos pagar o mal com o bem ou nós queremos nos vingar de quem nos faz o mal? Quando Jesus disse, quando baterem na tua face, dê a outra face. Essa atitude dele foi dar a outra face. Esse é o chamado para nós, igreja. Quando alguém fizer mal a você, pague o mal com o bem. Quando alguém te ferir, tenha misericórdia. Foi para isso que você foi chamado. Amém? E a atitude desse homem fez com que ele pudesse ganhar o seu companheiro de quarto para o Senhor. E é essas atitudes que manifestam na vida de quem está andando na luz. Quando nós estamos na luz, nós temos esse Espírito excelente, irmãos. Quando nós estamos em comunhão com Deus, nós podemos renunciar à nossa vontade. Quando nós estamos na luz, nós podemos perdoar aqueles que nos feriram. Quando nós estamos na luz, nós deixamos de nos vingar das pessoas e nós dizemos a vingança do Senhor. Amém? É o Senhor que cuida das nossas vidas quando nós entregamos. E nesta manhã eu quero dizer para você, meu irmão, entrega todo o teu caminho ao Senhor. Como diz aquela canção, tudo entregarei. Entrega o teu caminho ao Senhor. Que você e eu possamos andar nessa maravilhosa luz. A luz do Senhor está aqui nesta manhã. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos nesta hora. Em nome de Jesus, feche os seus olhos. E eu gostaria que você fosse a essa reflexão nessa hora. Só você conhece a sua vida, a sua própria vida. Só você conhece o seu levantar e o seu sentar. Só você sabe se você está andando na luz ou se você está como aquela plantinha que se afastou da luz e está num lugar escuro. Talvez é as suas amizades, talvez é os sites da internet que você está navegando, que está te levando para a escuridão. Você sabe qual é as dificuldades. E nesta manhã, em primeiro lugar, eu sei que nós temos alguns visitantes aqui. O Espírito Santo falou com você também nesta manhã. E a Bíblia fala que o Senhor Jesus, Ele nos quer transportar das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Esta manhã é manhã de salvação. Se você ainda não entregou o seu caminho ao Senhor, se você não entregou o seu coração a Jesus, essa é a manhã que Ele preparou para você. Essa é a manhã que Ele chama para entregar o seu coração a Jesus, para fazer Ele Senhor da sua vida. E se o Espírito Santo falou o seu coração nessa manhã, a sua oportunidade. Existe alguém aqui que quer entregar a sua vida ao Senhor? Eu gostaria que você fizesse o sinal com a sua mão. Toda a igreja de olhos fechados. Em nome de Jesus, existe
sente, ele vem da parte de Deus. Ele vem da parte do Espírito Santo. Se você sente esse chamado de praticar as boas obras, de sair de dentro dessas quatro paredes e manifestar a glória de Deus aí fora, de ser um instrumento nessa última hora, irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias, não há muito tempo. O Senhor tem falado no nosso meio, o Espírito Santo tem falado conosco nesses últimos dias. Não endureçais o vosso coração. Se você sente esse chamado, eu gostaria que você viesse à frente. Nós queremos orar